Olá, turma. Bom dia a todos. Na nossa quarta aula sobre vetores, nós vamos resolver mais um exercício. Mas antes de entrarmos nessa nova aula, eu só queria fazer um comentário em relação à aula passada, que alguns podem ter ficado com dúvida, em relação ao que eu falei, por exemplo, no caso da escolha do somatório sendo uma variável inteira e o n também sendo uma variável inteira e aquele método de fazer forçar que o resultado, né, dessa variável aqui seja levado para um número float. Então, ao compilar, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. E apareceu 3, né? Obviamente, não é que tá errado, é que eu entrei com os dados 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse entrado com outra amostra, 1, 2, 3, 4, 8, por exemplo, vai dar 3,6, ou seja, ele não vai truncar. Então, assim, nesse compilador vai funcionar. Só que uh, esse método ele pode não funcionar. É um compilador, mas tudo bem. É um método aceito. Beleza? Bom, é... então seguindo na nossa aula, lembrando que esse float aqui também poderia ter sido colocado no lado do n, que também vai funcionar sem problema. Muito bem, turma. Então, vamos seguir aqui para um outro exercício. O nosso novo exercício, agora, nós não vamos calcular a média de um conjunto de dados, mas sim eu quero identificar o maior valor de um conjunto de dados. Muito bem, então eu quero procurar o maior elemento ou o menor elemento, mas primeiro vamos tentar fazer o exercício de encontrar o maior elemento dentro de um conjunto de dados. Vamos supor que só exista apenas um único elemento sendo maior, ou seja, não vai dar um empate. Portanto, vamos supor que não vai dar, nesse momento, um empate desse tipo aqui, 2 número 7, né? Então, esse elemento e esse elemento fazem parte do maior número. Tudo bem. Vamos supor isso aqui. Bom, a ideia desse exercício também será similar ao que nós fazemos ao tentar resolver esse problema de cabeça. Bom, qual é o método mais simples de resolver isso aqui por um humano? Bom, primeiro podemos selecionar uh, qualquer um qualquer um desses valores aqui, e falar que por hipótese talvez ele seja o maior. Por exemplo, eu posso falar aqui, ó, o 1, né? Posso pegar aqui o valor 1 e falar que supostamente o 1 ele é o maior elemento. Não necessariamente isso está certo, é uma hipótese. Bom, para eu validar a hipótese, eu tenho que testar. Eu tenho que fazer um teste na minha hipótese para ver se ela é verdadeira ou falsa. Bom,
como é que eu testo se a minha hipótese é verdadeira ou falsa? Bom, eu tenho que comparar esse número com, por exemplo, com o próximo. Então, eu tenho esse número 1 aqui e eu vou comparar ele com o próximo. Eu vou comparar com 5. Bom, se o 1 ele é maior do que 5, significa que minha hipótese inicial estava errada e eu vou ter que atualizar a minha hipótese. Agora, minha hipótese é o 5. Bom, eu poderia fazer uma analogia com, por exemplo, descobrir quem que é o aluno mais alto da turma. Então, por exemplo, eu poderia chamar o primeiro aluno, né? A chamar esse primeiro aluno aqui e testar esse primeiro aluno com o próximo. Então, eu chamo os dois alunos aqui na frente e verifico quem é o maior. O maior permanece em pé na frente da sala e o menor vai sentar. E aí eu vou chamando um por um e vou fazendo esse teste, essa comparação um a um, né, até o final. E a comparação é exatamente a seguinte: eu comparo o aluno atual com o próximo e o maior permanece em pé aqui na frente da turma e o outro vai sentar. Bom, no final, depois de testar todo mundo, fazer essa comparação, eu tenho aqui sempre o maior aluno. Bom, no caso desses números aqui, a ideia é o quê? Pegar aqui o primeiro número, né? Comparar com o 5. Qual dos dois é maior? O 1 ou o 5? O 5. Então o 5 fica e o 1 volta para lá, né? Fica o 5 aqui. Então eu chamo o 7. O 7 vem para cá. Eu comparo os dois. Quem é maior é o 7. Então o 7 fica. Eu comparo agora o 7 com o 2. Ah, o 7 é maior que o 2. Então o 2 volta para lá. Chamo o próximo. Vem o 3. Comparo os dois. O 7 é maior. Então volta o 3. No final, eu tenho aqui o maior elemento. Então, eu poderia supor qualquer um aqui, por hipótese, sendo maior, né? Trago ele para algum lugar e vou comparando o próximo elemento, o próximo elemento, o próximo elemento com o elemento que é a minha hipótese atual, que é o maior. Ou seja, inicialmente a minha hipótese maior foi o 1. Ao chamar o segundo elemento, eu já verifiquei que minha hipótese estava errada, eu atualizei minha hipótese. Só que teve um momento que minha hipótese era 7, e mesmo chamando o 2 e o 3, eu verifiquei que aí sim a minha hipótese estava certa, e como terminou o conjunto de dados, então eu tenho a minha hipótese validada de forma correta, e a hipótese o que era? O maior elemento é o 7. Então, a partir desse momento, a minha hipótese ela não falha em nenhum momento até o último elemento chegar. Então, portanto, dessa forma, eu tenho o maior elemento aqui. Bom, nós vamos usar essa estratégia na programação. Bom, então, olha só. Eu tenho um conjunto de dados ali. O que eu vou fazer? Eu vou supor que o maior elemento ele é o primeiro elemento. Ou o segundo, o terceiro, poderia supor qualquer um. Eu vou pegar o primeiro para facilitar a programação. Eu pego o primeiro elemento, falo que o primeiro elemento, eu suponho que ele é o maior elemento, e eu vou checar. Onde esse teste de checar, eu tenho que comparar com todos os outros elementos. E eu verifico qual que é a minha testagem. Então, se o maior, ele é menor que o meu próximo elemento, significa que minha hipótese está errada e eu devo atualizar a minha hipótese agora sendo o próximo elemento. Então, o meu maior agora é o próximo elemento. Porque se o xi ele é maior
que o meu suposto maior, eu poderia até chamar aqui de suposto maior elemento. O nome não importa, né? Então, esse maior, essa variável maior, ela recebe o primeiro elemento. E veja, eu não preciso comparar com o x0, porque eu já peguei o x0. Então eu posso começar o i de 1. Né? O xi eu posso começar de 1. O x0 é esse daqui, né? Eu fiz uma suposição que o x0, ou seja, que o 1 era o maior. E aí depois eu comparo com o x1. Então eu peguei o x0, que é esse elemento. O x0 é esse elemento. Depois eu peguei o x1, que é o 5. E aí eu comparei o maior com o x0, com o x1, né? Comparei o maior, que é o x0, com o x1 e verifiquei que o maior, o suposto maior, ele é menor sim do que o x1. O 1 é menor que o 5. Então minha hipótese está errada. Eu vou pegar agora o 5 como minha hipótese. Ou seja, eu vou atualizar a minha hipótese com esse valor aqui, que superou a minha hipótese inicial. E fazendo isso até o n-1, até o xn-1, né, até o último elemento, ao final desse for, eu tenho o maior elemento da amostra. Então veja bem. Primeiro eu vou executar, né, esse programa normalmente, onde, só lembrando que o nosso vetor não é o x, né, é o dados. Vamos pegar ali 1, 5, 7, 2 e 3. O maior elemento é o 7. Então funcionou. Vamos entrar com outro conjunto de dados. Com 6 elementos agora. Vamos colocar o mesmo conjunto de dados até o quinto. E vamos colocar um elemento maior do que o 7. Vamos colocar o 8 aqui. Olha lá, o maior elemento é 8. Ok, funcionando. Bom, se eu quisesse ver cada alteração sendo feita, eu poderia colocar uma mensagem aqui, ó. Hipótese errada. Nova hipótese maior. Vamos colocar aqui só para a gente identificar visualmente, né, o final da iteração do. Então, cada vez que a minha hipótese falhar, vai aparecer uma mensagem, hipótese errada. Nova hipótese, vai ser o novo elemento. E aí até o final. Muito bem. Vamos lá? 5, 1, 5, 7, 2 e 3. Então, ó, hipótese errada, né? O 1 é a hipótese errada. Nova hipótese é o 5, que o 5 superou o 1. Começou com 1, né? Agora a hipótese é 5. Então, a hipótese foi errada. A nova hipótese agora é 7. E aí, não se erra mais até o final. O maior elemento é 7. Ok? Então, a gente poderia fazer isso aqui, né? Só para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Como se a gente estivesse fazendo rastreio. Muito bem. Lembrando que sempre é bom fazer o rastreio de cada exercício que eu estou mostrando aqui. Bom, muito bem, então, 3 elementos, 10, 20, 30. O maior elemento é o 30. Muito bem. Então, agora eu sugiro que vocês tentem fazer para encontrar o menor elemento, o maior elemento dos números pares, o maior elemento dos números ímpares,
Vocês podem fazer essas outras checagens. Além disso, vocês podem também verificar, além de qual é o elemento maior, qual é a posição que ele está. Então, um excelente exercício que eu recomendo fortemente vocês tentarem fazer é exibir, além do número 7, eu quero que vocês imprimam também o índice do maior elemento e a posição dele. O índice é 2 e a posição é 3. É o terceiro elemento. Então, qual é o maior elemento? É o 7. Né? Neste caso, lembrando que a amostra ela pode variar de tamanho, variar os dados, mas, por exemplo, neste caso, quem que é o maior elemento? É o 7. Qual que é o índice do maior elemento? O índice é o 2. O índice é o 2 do maior elemento. E qual é a posição do maior elemento? É a terceira posição, a posição 3. Então, supondo que seja um outro conjunto de dados aqui, entrou o 8, né? Vamos supor que entrou o 8 agora. E nós temos aqui agora o 5. Bom, então, agora, qual que é o maior elemento? É o 8. Qual que é o índice do maior elemento? É o 5. Qual que é a posição do maior elemento? É o 6. Imprimir tudo isso em tela. O maior elemento, o índice do maior elemento e a posição do maior elemento. Então, façam esse exercício em casa. Qualquer dúvida, qualquer problema, me procurem ou também podem procurar o monitor, como sempre. Então, não tenha medo de procurar a gente. Não fiquem com dúvidas. Lembrando que tem os fóruns que vocês podem também procurar. Além disso, esses exercícios, provavelmente, a solução dele também você poderia encontrar em algum fórum, mas eu não recomendo que você... em algum website, mas eu não recomendo que você olhe a solução pronta, né, direto. Tente fazer o máximo possível e aí tirando dúvida comigo ou com o monitor, né? Ou mesmo em algum fórum ou algum grupo, alguma página, em alguma comunidade de C++ ou mesmo de programação em geral. Mas não fiquem com as dúvidas, né? Não fiquem sem fazer exercício, sem tentar fazer resolver mesmo os problemas, você tentar resolver. Isso é extremamente importante para aprender a programar. Não adianta só ficar vendo o exercício e a resposta. Exercício e a resposta. Tente fazer. Ok? Muito bem, turma. Então, essa foi mais uma aula de vetor. Até a próxima aula.